Agora 9h05, você está na Manhã da Livre, sou Roger Santana, comigo pelo telefone Vivaldo Barbosa, e só quero lembrar que as entrevistas que você ouve aqui no programa Nação Brasil, como vai acontecer agora, vai estar daqui a pouquinho disponível para quando você quiser ouvir, a qualquer hora, em nosso site, em versão podcast, radiolivream.com.br. Vamos falar agora, Vivaldo vai bater um papo com Luli Chiaro. Ele vai lançar o livro de contos inspirado na Segunda Guerra Mundial. Direto de São Paulo, Vivaldo. Bom dia, Luli Chiaro. Bom dia, Vivaldo. Bom dia, Rio de Janeiro, querido. Muito grato você conversar conosco aqui no Rio de Janeiro. Aliás, eu não sei se eu digo Luli ou Luli. Qual é o mais correto? É Luli mesmo, do jeito que você pronunciou, Vivaldo. Muito bom, Luli Chiaro. Muito grato a sua entrevista, a sua conversa conosco aqui no Rio de Janeiro. Ô Luli, você além de cantor, compositor, você agora está lançando um livro de contos. E segundo aí nós apuramos, são contos baseados no ambiente da Segunda Guerra Mundial, que eu, aliás, particularmente gosto de acompanhar as coisas, os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Mas você é uma pessoa mais jovem, muito mais jovem. O que leva você a considerar, a levar em conta o ambiente da Segunda Guerra Mundial para os seus contos? Ok, Vivaldo. Primeiro, querido, o prazer é meu de estar batendo esse papo com você. Você aí que faz parte dessa história da radiodifusão brasileira. Conheço pouco da tua história, as suas bases idealistas. Para mim é uma honra, é um prazer estar batendo um papo com você e com todos os teus ouvintes. Bom, querido, essa pandemia de tantas dores que afetou e mantém se afetando o mundo, especialmente o nosso amado Brasil, também deixou em seu rastro algumas coisas boas. A gente voltar para dentro de si mesmo, rever valores e também o tempo, né? No meio musical especialmente, Vivaldo, você bem o sabe, os eventos ficaram todos paralisados e de repente o dia que era tão curto ficou longo. E aí papai, Vivaldo, era escritor e eu cresci ouvindo histórias do papai. Papai é aquele contador de histórias. Eu tentei algumas vezes, como eu tenho um lado de composição já muito antigo, entrar por esse mundo aí da literatura, mas as minhas primeiras tentativas eu abortava logo em seguida, falava para mim mesmo, esse não é o meu ramo. Aí nessa pandemia eu me inspirei numa história, e aí gostei e avancei, e que culminou nesse livro, No Sofá da Sala de Estar, que é inspirado, como você bem disse, no ambiente triste, né, de triste memória da Segunda Grande Guerra Mundial. Sim. Mas também momentos heróicos, né? Exatamente, querido. Tem missões, né? Ou seja, onde há o lodo, também brota o lírio, não é mesmo, querido? Sim. Então, em meio a esse ambiente de tristeza, como eu dizia, da pandemia, também tem suas belezas, seus aprendizados. Um livro, de uma síntese rapidinha, é um tenente alemão, né, da Segunda Grande Guerra, que passa a cuidar ocultamente de 3 famílias judaicas num prédio abandonado. E à medida que o tempo ia passando, mais e mais judeus apareciam naquele esconderijo, e ele levava alimentos à noite para aquelas pessoas, e de repente ele recebe de um casal os 2 filhos dele, Natan e Sofia, e ele passa
e adota essas duas crianças judaicas, muda-se para o Brasil, né? E esse menino, ele acabou não comentando que ele era adotivo, e esse menino um dia, remexendo o velho baú, vem a descobrir que não eram eles os pais biológicos dele, e aí a história se desenrola toda, termina no julgamento de Nuremberg, que você bem conhece, né? E a história tem mais a base, esse amor entre as pessoas, a família, mas assim que lançar, que deverá acontecer agora em novembro, eu terei muito prazer, Nivaldo, em te mandar um exemplar e depois ouvir as suas críticas. Muito importante receber, para poder inclusive comentarmos melhor aqui para nossos ouvintes essa sua obra, porque nós somos, o Lula e Chiaro, uma rádio livre, uma rádio cidadã, e compreendemos que cultura é uma questão da cidadania do povo brasileiro. Nós, a cada semana, procuramos dar uma dica cultural aos nossos ouvintes. Exatamente indicamos aí, como dica desta semana, o seu livro de contos. Então é importante realmente recebermos aí um exemplar para podermos comentar com mais detalhes aí para nossos ouvintes e reforçar a nossa indicação, nossa dica cultural. Vai ser um prazer para mim te mandar, vai ser um prazer a sua leitura, e se você gostar, tenho certeza que você vai compartilhar, vai propagar aí aos seus queridos ouvintes da minha querida Rio de Janeiro. Gosto de você. Pois é, todo mundo gosta do Rio, realmente é maravilhoso. Mas a cidade maravilhosa é maravilhosa mesmo. Os tempos andam difíceis, né, Nivaldo? Sem dúvida alguma. Você vai, o lançamento... Me diz. O lançamento do livro vai se dar mesmo quando? O lançamento, Vivaldo, será agora em novembro. A Márcia Estíval, que inclusive está nos ouvindo e tem um carinho aí muito grande por você, que é a minha assessora de imprensa, está programando aí um lançamento aqui em São Paulo. Com certeza você receberá o convite e sabe-se lá, de repente você dá um até breve para a nossa cidade maravilhosa e vem aqui em São Paulo nos participar desse lançamento. É um prazer te abraçar pessoalmente. O prazer será meu. Vai depender aí da pandemia. Se a pandemia não desaconselhar, podemos viajar para São Paulo. É verdade. Aliás, eu ouvi há pouco, né, os seus comentários a respeito da vacinação tão necessária, tão importante, né, Vivaldo? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É a grande salvação, é a vacina, né? É verdade. Mas muito bem, muito importante realmente esse seu livro, né, e essa preocupação sua de viver, trazer a reflexão esse ambiente aí da Segunda Guerra Mundial. Como você colocou, foi um momento também de sofrimento, tristeza aí para a humanidade toda, como está sendo agora esse momento de sofrimento para toda a humanidade da pandemia do coronavírus, né? É verdade, Vivaldo. Aliás, você me faz lembrar, querido, uma frase de um saudoso amigo meu que dizia assim: Lule, haverá um dia em que você vai abraçar a dificuldade e vai chamá-la de amiga. Então a dificuldade também tem seus legados que nos ajuda, nos fortalece, nos tornam pessoas melhores. Não é mesmo, Vivaldo? Isso aí, realmente muito importante, Luli, você realmente trazer essa reflexão aqui para nossos ouvintes, muito importante. Olha, nossos cumprimentos aí pela sua obra, mais uma bela obra que você produz agora no terreno aí da escrita, sem a música, mas enfim, você realmente produz mais uma bela obra. Eu que agradeço, Vivaldo. Brevemente
você estará recebendo o exemplar no sofá da sala de estar, e depois aguardo aí as suas críticas, querido. Espero que em breve, pessoalmente, te dar um abraço e falar do futuro. Sem dúvida alguma. Para a gente, inclusive, falar do futuro, é preciso compreender bem esse momento atual, e certamente uma obra como a sua, mesmo rememorando o passado, nos faz compreender as dificuldades do momento atual e como superá-las, né? Porque, como você disse aí, da frase do seu amigo, as dificuldades podem ser nossas amigas, né? Perfeitamente, Vivaldo, querido. E é o que todos nós temos convivido, né, querido, com a amiga dificuldade. Sem dúvida alguma. Muito bem, Lili Chiaro, desculpe. Até uma próxima oportunidade. Voltamos a falar brevemente aí, certamente, já comentando aí sobre o seu livro. Muito obrigado pelo carinho. Mando um beijo para todos os seus ouvintes. Manda um especial para sua assessora Jack, tão carinhosa também comigo. E eu também sou mensageiro de um beijo da Márcia Estival Assessoria, de todas as meninas aí, a toda a sua galera. Beijo grande, Vivaldo. Fica com Deus. Um grande abraço, você também. Até a próxima oportunidade. Tenha um bom dia. Igualmente, querido.